Oi, Igreja Oceânica. No último domingo do mês de maio, no dia 30, será o dia da Igreja Perseguida. Milhares de igrejas ao redor do mundo vão parar para lembrar das perseguições ao Evangelho. Eu vou conversar agora com uma pessoa muito especial aqui para a gente, que é a Darina. Darina é uma missionária aqui da igreja e ela nasceu na Rússia. Oi, Darina, tudo bem? Oi, tudo jóia? Como é que você tá? Como é que estão todos aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Legal. Darina, a gente estava conversando aqui na igreja há poucos dias atrás, lembrando um pouco da sua conversão. E ainda aquece o nosso coração ouvir e lembrar da sua conversão. E ela tem um pouco a ver com essa hostilidade aos cristãos, né? Uhum. Sim, eu me converti durante a faculdade. Eu comecei a fazer jornalismo e um dos professores da matéria é de todas as religiões do mundo. Então, um dos professores, ele começou a passar uns trabalhos meio pesados, que era para ler a Bíblia e para pós-adolescente, né, 17, 18 anos, adolescentes, na verdade. Primeiro que a gente não encontrava na época, isso era 98, não existia nenhuma livraria para comprar, na biblioteca não tinha, então assim, a minha mãe tinha que acionar todos os contatos dela, e achando imaginem como se fosse um antigo português, não sei se existe isso, é um idioma meio difícil, diferente. Aí, enfim, eu consegui uma Bíblia, comecei a ler, e era Antigo Testamento, e o professor, ele fazia um trabalho para apresentar que Deus do cristianismo é um Deus tirano, um Deus que criou a humanidade, mas assim, para judiar, para maltratar. Então, para isso, ele precisava de algumas provas e ele foi usar nós, né, alunos. E, então, eu tinha que anotar todos os tipos de arma que existe na Bíblia e que possa ser usada, seja pedra, flecha, espada, e 30 pessoas fazendo isso para o professor, né, garimpando a Bíblia. E um outro trabalho é explicar os milagres, aquilo que de repente acontece até hoje. Um exemplo disso é rapidinho, as codornas que caíram quando o povo andando no deserto pediu carne, e isso acontece quando os pássaros migram de um país para o outro para passar o inverno e elas cansam, então é natural, é normal cair no chão, ficar descansando. Então, mais ou menos esse tipo de trabalho que a gente estava fazendo, toda a sala, 30 e poucas pessoas, mas ao ler a Bíblia, eu comecei pouco a pouco a ficar indignada, dizendo assim, com o povo de Israel. Deus cuidando deles, Deus respondendo, protegendo, de dia caminhando como nuvem com eles, de noite como coluna de fogo, alimentando. E eles sempre reclamavam. Então, eu comecei pouco a pouco perceber, acreditar que para aquele povo naquela época Deus existiu. E foi assim interessante que em algum momento, depois talvez de 2, 3 meses, veio um paralelo com a minha vida, que na minha vida também aconteceu muitas coisas boas, assim, nenhum desastre, nenhum acidente, sempre Deus guardando, protegendo, mas eu vivia reclamando, vivia, assim, não reconhecendo isso da parte de Deus. Então, mais ou menos assim foi o processo de realmente acreditar que Deus existia não só naquela época, não só para aquele povo, mas também na minha vida, hoje, atual. E, e foi a maneira que, assim, realmente o Senhor, através da palavra, né, através da Bíblia, me tocou, abriu o coração. Não sei detalhar como, mas, assim, acreditei que Deus existe na minha vida também. Legal, legal. Foi. É muito bom. Essa história ainda aquece o nosso coração aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava lendo que lá na Rússia existe uma legislação, uma lei chamada uma lei que pode classificar várias práticas cristãs como atos extremistas. Você tem amigos ou parentes que moram hoje lá na Rússia e se eles percebem essa dificuldade do evangelho ainda lá? Sim, existe, porque essa lei, essa realidade, essa perseguição existe porque todas as
religiões ou práticas ah, foram, não sei falar melhor assim, colocando no mesmo saco, todos tratados do mesmo jeito. Então, os crentes, eles são considerados e tratados como algumas seitas. Então, na época que eu morava na Rússia, eu morei até 2003, não se podia evangelizar crianças. Isso, antes de 18 anos, né, menores. Isso era condenado. Sim, isso era realmente caso para levar na polícia, para a delegacia. Então, hoje também tem dificuldades tanto com evangelismo, quanto com estabelecimento, construção de próprio templo, igreja. Eu tenho alguns amigos em Novosibirsk, que ela é russa, casada com um brasileiro, eles trabalham lá, ele é pastor da igreja, mas vive compartilhando das dificuldades, tanto burocráticas, do parte do governo, quanto perseguições também da igreja ortodoxa, que são oficial, né, igreja cristã na Rússia. Então, assim, eles, por não entender, não aceitar, perseguem muitas vezes igual o governo, né, igual os outros. Então, existe, sim, ainda muita dificuldade, ainda precisa de muitas orações e muito evangelho, muito evangelismo. É verdade. Darina, muito obrigado pelo seu tempo. É muito bom poder falar com você. A gente espera você aqui com a gente aqui na igreja. Breve, breve. Por favor, hein? Tá. Tá Muita bom. saudade. Falou. Tchau, tchau. Tchau.